treinamento e trabalho em parceria também com a HiIT, treinamento de finança. E vamos fazer aí essa rápida imersão sobre cloud computing, né? Vamos aproveitar essa 1h30 para falar um pouquinho sobre computação na nuvem, esse tema que vem pegando bastante no dia a dia. Cada vez mais, né, as empresas começam a olhar para esse lado e para os técnicos isso ainda requer um pouco de cuidado, as pessoas estão preocupadas ainda, alguns perguntam ainda, né, o que vai acontecer com a minha carreira, será que eu vou perder o emprego? Então vamos conhecer um pouquinho dessa linha, né, que nós estamos vivendo agora. Muitos dizem assim, né, cloud computing vai chegar e na verdade já chegou, né, já estamos aqui. Então vamos começar aí o nosso webinar. Basicamente nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né, de cloud. Então, nossa agenda de hoje aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre cloud computing, vamos conhecer um pouco das características essenciais desse novo ambiente, vamos falar dos princípios fundamentais, né, que a gente tem que considerar aqui sobre cloud. Vamos fazer um comparativo entre nuvem privada e nuvem pública, virtualização e mercado de cloud, né? Vamos falar de outro termo que vem crescendo junto com tudo isso, que é a consumerização, economia de energia e espaços físicos, isso é bastante interessante, as empresas buscam muito isso no dia a dia hoje. A questão de licenciamento, modelo de serviços, o alinhamento de cloud com Green IT e um pouquinho sobre a nova certificação de Cloud Computing que nós temos na Exim, como é que funcionam os treinamentos, como é que é o exame, então conheceremos um pouquinho sobre essa estrutura toda. Eu estou aqui com o Marcos Sabino, ele vai estar modelando junto comigo, então o que a gente recomenda é que vocês, se tiverem questões, mandem direto para o Painlist, ele vai estar recebendo também, e no final a gente faz um trabalho de perguntas e respostas, tá? Para a gente não ter que parar no meio aqui, às vezes não perder um pouco o ponto do evento. Então a gente vai reservar o finalzinho para a gente poder bater um papo, tirar dúvidas, então vão encaminhando as perguntas para o Painlist, o Marco já vai preparando aqui e a gente vai respondendo no final. Então, vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho da estrutura aqui, tá? Vamos começar conhecendo um pouco da Exim, né? Para quem não conhece, a Exim é um instituto internacional com sede no Brasil. Ela realiza exames independentes e hoje conta com mais de 25 anos de experiência no mercado, com mais de 1,5 milhão de profissionais certificados em todo o mundo. É um número de se respeitar, né? A Exim, ela realiza também o credenciamento de provedores de treinamento hoje, centros de exames e instrutores de todos os produtos disponíveis dentro do seu portfólio. Então, hoje nós contamos aí com diversos cursos na linha, falamos de IT, o cloud, linha de segurança, vocês vão ver um pouquinho mais à frente aqui sobre isso. Aqui a gente tem uma lista, né, das principais áreas de atuação, o portfólio da Exim, hoje voltado basicamente para a linha de segurança, falamos da ISO 27002, por exemplo, na linha de sustentabilidade, falamos de gestão de aplicação, gestão de informação. Os principais cursos que nós temos hoje aqui, em destaque além do cloud que nós estamos falando hoje, mas também o BIM, gestão de BI, falamos de Green IT, dentre outros cursos da linha também aí, de gerenciamento de serviços de TI. O destaque principal é o IT, todo mundo já deve conhecer, já deve ter feito um curso desse aí algum dia, né? Bom, a Exim hoje, ela tem uma parceria direta, né, estabeleceu uma parceria no último ano aqui com a HiIT. A HiIT, ela é uma empresa de consultoria, né, que se tornou parceira aí da Exim. E hoje, além do webinar aqui que a gente está fazendo, tudo patrocinado também pela HiIT, essa parceria ela trouxe outros frutos interessantes também, né? A HiIT, ela trabalha hoje com um portfólio aí bastante abrangente no gerenciamento de serviços de TI, atendendo tanto com treinamento como consultoria. Já realizou, no início desse ano aqui, o maior lançamento de frameworks de gestão de serviços de TI aqui da América Latina, e tornou-se uma das maiores empresas parceiras da Exim também. Só em 2012 nós já tivemos aí mais de 20 empresas que utilizaram os seus serviços e as soluções de TI. A nossa missão é ser uma consultoria descomplicada, simples e objetiva. Esse que é o foco dela. E em nome da HiIT, eu agradeço a oportunidade de realizar esse webinar junto com a Exim e com o apoio da TI Especialistas também, que está junto conosco nos últimos webinários aí. Aqui tem meus dados, então, para quem quiser depois manter contato, né, tem o LinkedIn, tem meu e-mail aí também.
Para quem não me conhece, eu sou instrutor e consultor de TI, trabalho tanto na linha de governança quanto na linha técnica também. Atualmente sou certificado Microsoft na linha de infraestrutura e trabalho com os cursos de governança aqui de Cloud, ISO, IT aqui na Green também. Hoje nós temos aqui o apoio da TI Especialista, que atualmente aí conta, né, com 450 colunistas das maiores empresas do mundo, como IBM, Microsoft, Oracle, AT&T. Só no grupo LinkedIn nós temos mais de 31 membros aí, são mais de 1.500 artigos publicados sobre gestão, tecnologia, carreira, e mais de 1 milhão de leituras de artigos. Vocês conseguem ter acesso e até mesmo ter mais informações através do site www.tiespecialistas.com.br. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre Cloud Computing, né? Vamos para o que viemos. Cloud Computing é um termo que a gente já ouve há um tempo no mercado, né? E muita gente, quando a gente começou a falar de cloud, já há 3, 4 anos atrás, quando o termo começou a ficar mais popular, a gente começou a comentar sobre isso, começaram a surgir algumas especulações e muitos alunos, e até às vezes alguns técnicos que trabalham conosco aqui, ou que a gente tem contato, sempre faziam as mesmas perguntas e às vezes preocupações. O mundo de cloud vai terminar com a minha profissão? Eu vou simplesmente ficar sem trabalho? Será que eu vou ter que mudar para o provedor? Vou ter que deixar minha empresa e trabalhar no provedor? E a grande verdade é que nos últimos tempos a própria cloud vem mostrando que o processo é inverso. A gente pode dizer que nos últimos anos a grande parte dos empregos que foram criados em TI estão voltados para a cloud. Então, ao invés de ela matar emprego, como muita gente temia, ela começou a criar novas linhas de emprego, novas modalidades e até mesmo a valorizar os pagamentos, os salários daqueles técnicos que já estavam na área também. Então, quando nós falamos em Cloud Computing, nós basicamente estamos falando em um conjunto de recursos virtualizados com o objetivo de ter fácil acesso e fácil uso. Tá? Esses recursos eles podem ser alterados dinamicamente para atender a uma determinada variedade de recursos, de software, hardware, né? Permitindo o uso otimizado de todos esses recursos. Então, esse conjunto é tipicamente explorado por um modelo tradicionalmente conhecido como pague pelo uso. Onde a grande vantagem, a grande diferença, inclusive, entre os provedores convencionais de serviços é que eu não sou obrigado a comprar um pacote fechado, né? Então, se a gente comparar com o modelo anterior, onde a gente ia lá e fazia a alocação do host, por exemplo, você era obrigado a comprar, né? No caso, um pacote de tantos gigas, com tanta capacidade de caixas postais, e aí o que acontecia que às vezes ou você não utilizava tudo isso, e aí ficava lá, ou você acabava tendo que fazer compras novamente, porque o seu consumo ia além daquilo que você previa, e isso fazia com que você automaticamente não tivesse mais capacidade. E essas compras, muitas vezes, elas não eram fracionadas, né? Você tinha que comprar pacotes, sei lá, licenciamento de 5 em 5, caixas postais, a cada 10 caixas, capacidades em gigas também fechados. Então, isso engessava um pouco, tinha dificuldade, às vezes, da empresa ter que ter um valor pago mensal que não era a realidade do que ela usava naquele momento. Então, isso era um fator, né, que nós tínhamos. E esse modelo novo, ele vem justamente mostrando isso, né? A possibilidade de você fazer uma dinâmica muito melhor em que você vai adquirindo conforme vão surgindo as necessidades. Você vai literalmente evoluindo, né, no formato pago pelo uso que a gente chama. Então, tudo isso através de ANS, né, de acordos de níveis de serviços bem amarrados com o processo. Então, é importante destacar o quê? Que Cloud Computing não é um software, né? Não é exatamente uma tecnologia. Tá? Ele nada mais é do que um conjunto de recursos virtualizados, um conjunto de... na verdade, uma maneira que nós temos, né? Uma maneira que nós temos de trabalhar, né? Então, uma nova metodologia. Né? Então, a gente pode dizer que Cloud Computing é um modelo de entrega. Esse é a definição exata. E os provedores, eles vêm cada vez mais se adaptando, se adequando a todo esse cenário. Então, esse é um foco importante. Mais à frente, aqui mesmo nesse slide, nós vamos conhecer um pouquinho desses principais cenários, vamos conhecer um pouquinho da estrutura, né, que nós temos e as principais empresas envolvidas nisso. Bom,
Para a gente começar a detalhar um pouquinho sobre cloud, né, eu defini aqui as características essenciais, né, então a gente pode destacar aqui as principais características que estão alinhadas com o cloud. A gente pode classificar em 5 características principais, né, a estrutura de cloud. Nós falamos aqui sobre serviço, sobre demanda, acessibilidade, agrupamento de recursos, a elasticidade rápida e o serviço medido. Serviço sob demanda é justamente um dos pontos de destaque aqui dentro da cloud, né? Então, o cliente ele pode alterar de forma unilateral, né? Ou seja, ele pode escolher ele alterar sozinho ou através da ajuda do provedor, mas ele pode alterar de forma unilateral a capacidade do serviço conforme ele achar necessária. Então, isso é uma característica de cloud. Tem que lembrar que esses pontos, as características, um provedor convencional pode ter, mas é obrigatoriedade de qualquer provedor de cloud. A questão de uma estrutura acessível. Então, um dos focos principais também de cloud é que ela não pode estar pegada a uma tecnologia. Então, o usuário de um serviço de cloud hoje ele pode ter acesso à sua estrutura através de um PC, através de um tablet, de um PDA, de um celular com navegador, de qualquer estrutura. Então, não estou amarrando, não posso amarrar mais os meus softwares, as minhas tecnologias a nenhum ambiente, a nenhum fabricante. Então, eu tenho que conseguir acessar o meu recurso independente do browser que estiver navegando, independente do equipamento que estiver navegando. O agrupamento de recursos, basicamente, é o mesmo que nós já tínhamos no passado, né, um provedor de recursos de computação, só que nesse caso eles vão estar agrupados, né, para atender vários consumidores através de um modelo multilocação. Então, hoje em dia nós temos o quê? Uma estrutura de cloud, o cara não vai montar um ambiente com relação a duas estruturas. Ele não vai montar um ambiente com relação a cloud e outro com host. Então, nesse caso aqui, ele vai ter uma única estrutura e vai fazer a multilocação. Esse que é o foco específico. Quando a gente fala de elasticidade, né, isso também é importante, é aquela capacidade que a gente estava comentando no início, né, Então, você pode, né, provisionar de forma rápida quando você tiver um aumento da demanda, e você pode também reduzir, se necessário for, quando você tiver uma queda na demanda. O que no modelo tradicional já é um pouco mais complicado, dependendo de mudança de contrato, dependeria de uma série de fatores que hoje com o cloud a gente não tem. Então, os sistemas de cloud eles têm essa condição, né, de poder aumentar ou diminuir até automaticamente, dependendo do caso. Claro que aí vai depender muito da tecnologia que o provedor de serviço estiver utilizando. E os serviços medidos? Não que isso nós não tenhamos também, mas para a cloud acaba sendo essencial, até mesmo pensando no modelo que a gente comenta aqui, que é o tal do pague pelo uso. Então, nesse modelo é importantíssimo, né, que a gente consiga controlar e otimizar automaticamente o uso dos recursos. E aí, nesse caso, a gente vai aproveitar a capacidade de medição, né, no caso dos sistemas que nós temos hoje, para conseguir identificar e controlar o consumo, gerar valores de cobranças. Isso pode até mesmo fazer com que as empresas tenham valores diferenciados. No mês, de um mês para o outro, pode haver também uma diferença, né, na aquisição, no pagamento daquele serviço. Bem, num resumo aqui, então, a gente pode determinar, né, que dentro das características essenciais, o acesso à aplicação independente do sistema operacional é um dos pontos mais importantes que nós temos sobre cloud. Então, é importante destacar isso. Nós não temos, com cloud computing, nós não podemos amarrar, né, uma tecnologia, um fabricante. Então, eu tenho que ser capaz de abrir o meu sistema, de acessar o meu controle de gerenciamento da tecnologia que eu adquiri, e de visualizar um vídeo independente do browser, independente da plataforma. Mesmo porque hoje em dia a gente fala muito em uso de tablets, smartphones, e aí nós temos N sistemas operacionais rodando aí, eu não posso me amarrar um e deixar um mais privilegiado e um outro menos privilegiado. O compartilhamento de dados e trabalhos colaborativos começam a ficar mais fáceis nesse caso. Então, hoje, novas tecnologias e novas opções de gestão também fazem com que você consiga não só compartilhar seus documentos, mas como também controlar o acesso a ele. Então,
o método de autenticação, os processos de controle de segurança, Federation hoje, né, nós falamos de serviços de federação, tanto para Microsoft quanto para Linux, onde você pode obter resultados rápidos e fáceis de se controlar o acesso a um documento, por exemplo. Tudo isso pensando em uma tecnologia de login único, né, conhecida como Single Sign-On. Então, isso é um outro ponto bastante importante em cloud. Além de você tornar o recurso acessível de qualquer localidade, eu também tenho que pensar em garantir, né, uma segurança no meio ambiente. E o Single Sign-On, o conceito de login único, ele vai auxiliar, porque o técnico na administração passa a ter menos trabalho na hora de fazer a gestão de toda essa estrutura. Pensando no ambiente público, né, toda a estrutura fica a cargo do prestador de serviço. Então, a preocupação é um pouco menor para o técnico também. Pensando numa empresa que vai optar por uma cloud pública, então, isso é bastante interessante, né? Você vai conseguir hoje transportar todos os seus dados para um departamento dentro de uma empresa prestadora de serviço. Ela vai se preocupar tanto com a segurança, quanto com a administração, e isso faz com que também os departamentos de TI comecem a ter uma carga menor de trabalho, né, com relação à preocupação. Vamos dar outras, é natural que o técnico ele comece a ganhar novas responsabilidades. Mas essa preocupação específica com o controle das informações, com o controle dos dados, tende a reduzir. Então, esse é um ponto bastante interessante. E a redução dos custos em médio e longo prazo. Isso é muito importante. Eu sempre, em todo o treinamento, pessoal, eu deixo bem claro para todo mundo. Quando o cloud começou a vir, ela trouxe algumas crises, o pessoal ficou com medo, tudo, mas também trouxe uma visão, principalmente para os diretores, para os gestores, né, de que cloud ia fazer milagre na nossa tecnologia, na nossa estrutura. Então, o cara que teria que comprar lá 100, 200 mil reais, 1 milhão de máquina, agora gastaria 50 mil e resolveria tudo exatamente igual. Então, pera lá, né? Vamos devagar com a Andura aí. A gente tem que lembrar que essa redução ela pode acontecer mesmo numa cloud privada, como vai acontecer numa cloud pública. Mas ela é para médio e longo prazo. Nós não estamos falando em aquisição só de equipamento. Você, na verdade, vai ter que adquirir o equipamento se você estiver numa cloud privada. Você vai ter que manter a sua estrutura interna. Mas você vai reduzir a quantidade de equipamentos, a quantidade de serviços através da virtualização. Então, você vai ter uma economia, por exemplo, no consumo de energia, você vai ter uma economia no consumo de ar-condicionado, em espaço físico, locação de espaço físico para manter toda essa estrutura. Então, essa redução, ela realmente acontece, ela é real. Só que é uma redução que vai demorar um pouquinho, ela é gradativa, né? A perspectiva é que numa redução para uma estrutura interna, para uma cloud privada, é que você começa a ter esse retorno aí de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Um exemplo que a gente pode citar aqui são casos de empresas que alocaram lá um espaço, tinham um host, né, hospedaram os seus servidores no host e mudaram isso para uma cloud. E aí, com o conceito de pague pelo uso, com o conceito de Green IT, servidores mais preparados para a estrutura, passaram a ter aí uma economia de quase 40%. Nos seus gastos, né, descontando já os pagamentos com hospedagem. Mas que milagre que eles conseguiram com isso? O milagre foi a virtualização, com servidores com menor consumo, e aí o custo, né, por exemplo, de KVA pago lá na empresa para hospedar os servidores, ele cai. É um custo alto, o custo de energia quando você vai hospedar um servidor. Isso acaba caindo bastante. E no geral, assim, o que a gente tem levantado e conversado com o pessoal que tem usado cloud já como estrutura de trabalho, a perspectiva de pelo menos aí já no imediato para a cloud pública de pelo menos 40% de economia no valor real, né? Então, para quem gastava aí 10 mil reais de hospedagem, hoje a perspectiva é de gastar pelo menos 6 mil, ou seja, 4 mil a menos. Essa é uma perspectiva real. A gente tem visto bastante dentro do mercado. Agora, uma outra questão importante que a gente tem sempre que lembrar, né? Muita gente entende que cloud computing é colocar toda a minha estrutura lá fora, colocar toda a minha estrutura dentro de um servidor. E isso não é obrigatório. Então, não obrigatoriamente. Eu posso pegar a minha estrutura toda de cloud e montar aqui dentro. Eu posso ter uma cloud privada, uma private cloud, né? Então, para muitas empresas, colocar suas informações, levar seus dados, né, para fora, não é o ideal. Por quê? Por questão de segurança, por questão de facilidade de acesso. Então, muitas empresas estão optando, né, por montar uma cloud dentro da sua empresa.
E isso vai trazer retorno? Eu vou conseguir lucrar também, Molina? Vai, você vai conseguir também, só que esse é o real retorno de médio para longo prazo. Porque num início imediato, a primeira preocupação é a aquisição de equipamentos. Aí você vai ter que fazer uma aquisição, vai ter um gasto, e esse gasto com certeza vai ser maior do que você teria se você hospedasse numa área pública. Isso é um fato importante. Então, de qualquer forma, a gente pode destacar como as características essenciais de cloud que a gente tem que levar em consideração. Então, em todo projeto que eu vou fazer de cloud, eu tenho que me preocupar com esses pontos importantes. E o principal que a nossa diretoria sempre busca é justamente essa questão da economia. Então, tem que deixar muito claro como ocorrerá essa economia. Então, esse é um ponto interessante aqui a ser trabalhado. Bom, quando a gente fala aqui de princípios fundamentais, né, então a gente pode destacar aqui também, né, que dentro daquela parte aí das características, os princípios, né, estão aqui. Então, a habilitação, né, custo-benefício, né, que nós temos, que é sempre falado, toda a gente fala em cloud, a gente fala disso, os riscos que a gente tem envolvido, capacidade. Então, vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre essas questões, né? Então, costumo dizer que, assim, que é adequado ainda, né, considerar os negócios e as necessidades operacionais periodicamente, né? Você deveria revisar a sua estratégia empresarial e verificar a contribuição da TI para garantir que as iniciativas de cloud realmente vão ampliar e vão continuar a ampliar o valor, né, de utilização dos seus recursos. E aí, nesse caso, então, pensando no custo-benefício, você tem que avaliar os benefícios da adoção do modelo a partir de uma compreensão total do custo em comparação com outras plataformas tecnológicas que você tem. Então, a cloud não é uma solução definitiva para todos os casos. A gente não vai dizer que ela vai ser a solução de todos os nossos problemas. Então, é importante fazer a avaliação. Muitas vezes, o custo-benefício de se manter um serviço hospedado dentro de casa, numa situação normal, ou até mesmo de hospedar num host convencional, o seu site, o seu servidor de e-mail, acaba sendo mais interessante do que cloud. Então, é importante fazer essa avaliação, tá? Sempre fazer essa comparação. E essa comparação tem que ser constante. Pode ser que hoje não vale a pena e amanhã vale, né? Então, tem que verificar isso. Então, o ideal é avaliem constantemente, verifiquem constantemente essas questões. Com relação a essa questão do custo-benefício, né? Então, nós temos que fazer o quê? O recomendado é que as empresas sempre documentem de forma clara as vantagens esperadas com rápido provisionamento, a questão de escalabilidade, a questão de capacidade, né, no caso, a continuidade também. Eu tenho que pensar se o meu provedor é capaz de garantir para mim a alta disponibilidade do serviço, tá? E o custo total do ciclo de vida, né, prestado internamente pelo servidor, então pelo seu provedor de serviço, quanto que isso vai custar. E os riscos? Então, no caso dos riscos, a ideia é assim, né? Convém que vocês adotem, né, uma perspectiva de gerenciamento de risco para a empresa monitorar a adoção e o uso da computação na nuvem. E aí, para entender esse princípio, nós temos uma série hoje de organizações, né, que fazem recomendações sobre consideração. Aí, então, as empresas, no geral, recomendam, né, que a gente considere as implicações de privacidade do ambiente virtualizado, que avalie ainda as exigências e restrições legais da privacidade, considere as necessidades do cliente. Lembrem-se que cloud, aqui no Brasil, ainda nós temos algumas dificuldades com relação a leis, né? Então, o Brasil ainda tem algumas limitações, isso vem sendo melhorado pouco a pouco. Muita coisa vem surgindo aí, mas ainda nada definitivo, né? Então, tudo isso tem que se avaliar. Hospedar fora do Brasil pode ser uma solução para muitas empresas, mas eu vou estar debaixo de leis também internacionais. Tem que ver o quanto isso vai valer para a gente, como é que a gente pode se adequar a tudo isso. A questão de capacidade. A questão de capacidade é um dos principais destaques de cloud, né? Então, quando a gente fala em capacidade, é necessário integrar todas as capacidades que os prestadores de serviço oferecem para os seus recursos internos, né, para fornecer uma solução de entrega e suporte técnico abrangente. E aí, para isso, né, no geral, as organizações elas vão apontar que, no caso, aí, uma forma adequada seria determinar como que as políticas, as práticas, os processos atualmente suportam o uso da tecnologia. Então, como é que eu posso alinhar tudo isso para não ter dificuldades? E, além disso, como uma forma de transição para a nuvem,
ela vai exigir, né, que você tenha políticas e práticas, né, processos de mudanças, né, bem determinados. E o impacto que elas vão ter sobre a capacidade é muito importante. Eu tenho que avaliar isso para ver se realmente eu estou pronto para essa mudança, se eu estou fazendo isso de forma adequada, né? Então, aí é a hora em que vocês vão fazer o quê? Uma análise de demanda, fazer uma avaliação até mesmo através da demanda, identificar os requisitos necessários. Então, tudo isso é uma preocupação que deve se ter. Com relação à responsabilidade, tem que deixar muito claro, tem que definir claramente as responsabilidades internas e dos provedores de serviço. E aí, para isso, a gente tem que entender como são atribuídas as responsabilidades e executadas na estrutura organizacional e de que forma essa política e a prática são tratadas no âmbito de soluções de cloud computing dessa organização que você está contratando. Um resumo bem simples tem que verificar se a minha empresa que eu estou contratando para ser responsável por isso, ela tem uma governança instituída, se possui processos bem claros, né, e gerenciáveis, né? Então, isso tudo é importante para nós, para evitar que seus dados fiquem expostos no local em que você não tenha nenhum tipo de controle, com risco de vazamento de informações, perda de dados, que causariam prejuízos gigantescos aí dentro do meu ambiente. E aí eu diria que, para fechar definitivamente essa questão, sem dúvida nenhuma que vem o fator confiança, né, um princípio fundamental. Então, é vital fazer da confiança parte essencial das suas soluções em nuvem. Então, tudo isso vai fazer com que você consiga gerar segurança em todos os processos de negócio que dependem de cloud na sua empresa. Então, você tem que assegurar que os prestadores de serviços de softwares, né, compreendam a importância dessa confiança e que consigam, de uma forma simples e adequada, né, controlar tudo isso, tratar de forma clara tudo isso, né, e principalmente para quem vai trabalhar com acessos de clientes, e-commerce, né, essa linha toda, onde a confiança é base, né, se você não tiver um ambiente confiável, o seu cliente vai embora e vai procurar um serviço mais interessante, mais confiável para ele. Aqui ele faz o destaque de todas essas questões que nós falamos aqui. Bom, uma outra coisa importante. Hoje nós falamos de nuvem privada e nuvem pública. Então, são duas alternativas, né, que nós temos para trabalhar. A questão é justamente fazer aquela avaliação anterior que nós fizemos, né, então, de verificar o que é mais interessante, mas os pontos principais aqui, se a gente for comparar, né, a nuvem pública é você ter a sua estrutura externa, né, então você vai utilizar um serviço prestado por algum provedor de serviço externo. Hoje a gente tem uma série de empresas fazendo isso, né, então você pode, por exemplo, usar a Amazon, você tem Microsoft, você tem uma série de empresas fornecendo isso. E esse recurso é uma maneira que você tem de conseguir obter a estrutura de cloud de forma rápida. Então, hoje, quando a empresa quer obter a estrutura de cloud de forma rápida, obter rapidamente, né, toda essa estrutura, essas vantagens, redução de custo, a maneira mais indicada, sem dúvida nenhuma, que é o uso de uma estrutura pública. Só tem que pensar, claro, em todos aqueles critérios que a gente comentou anteriormente, né? Então, eu tenho que preocupar, por exemplo, em avaliar a confiança, né? Avaliar a questão de custo-benefício, mas a nuvem pública é a maneira mais rápida que você tem de atingir esses benefícios, se a gente pensar que eu não vou ter que montar nada, não vou ter que gastar nada gigantesco, eu simplesmente tenho como missão aqui de migrar minha estrutura da noite para o dia, né? No caso da privada, aí é uma opção legal para que a gente possa hoje utilizar um ambiente nosso, particular, só que você vai demandar o gasto, o investimento para se montar toda uma estrutura de data center, com servidores. Para uma empresa pequena, ele pode ter nuvem também? Até pode, você montar um data center gigantesco, mas você vai ter que ter um mínimo de estrutura para isso. Então, se sua organização vai utilizar uma nuvem privada, né, e você possui um número, por exemplo, de licenças de produtos como Microsoft Office, e você instala o produto no servidor centralizado, os usuários que querem usar o Word, por exemplo, no Word da Microsoft, tem que começar uma sessão de desktop remoto, a fazer um logon no servidor onde o produto está instalado, e aí isso vai fazer com que essa implementação, onde os servidores se encontram no data center, né, seja considerado como cloud privada já. Então, esse é um exemplo básico, você pode usar.
Agora você vai ter um servidor que suporte tudo isso, né? Você vai ter que ter um servidor que tenha carga para suportar as conexões simultâneas que haverão ali. Com relação à utilização de softwares, a gente vai até discutir mais à frente um pouquinho sobre licenciamento, mas eu vou ter que avaliar o software também, se ele tem licenciamento para rede, como é que ele está. Às vezes pode ser que eu tenha que mudar a versão do software que eu estou tratando. Essa é uma preocupação importante que a gente vai ter que ter também, faz parte das nossas análises já citadas anteriormente. E aí existe um modelo que a gente chama de modelo híbrido, que muitas empresas também vêm adotando. Então, nesse modelo híbrido, né, o que a gente tem? Né? Basicamente, você vai ter um misto entre o ambiente público e o ambiente privado. Então, você pode, por exemplo, ver um software aplicativo hospedado no servidor local e os dados do aplicativo eles estão hospedados no servidor público. Né? Então, numa cloud, eu vou utilizar ambos os serviços, tanto local quanto remoto, para implementação. O que tem acontecido também as empresas elas têm usado o ambiente híbrido como um ambiente de disaster recovery, né, para garantir o disaster recovery. Então, ele tem uma estrutura interna montada e ele faz o seu site de disaster recovery na nuvem pública. Então, são possibilidades que você tem para trabalhar. Então, isso a gente tem que identificar também quais são as empresas que fornecem esse nível, né, de gerenciamento, mas são possibilidades hoje de fazer esse trabalho misto, né? Então, um pouco de cada lado. Então, tudo isso é possível. Então, esses são os modelos que a gente pode oferecer. Agora, falando de nuvem, né, quando nós falamos de nuvem, nós não podemos deixar de falar de virtualização. Tá? Então, o termo Cloud Computing, né, e a virtualização, no caso, são termos que trabalham juntos. A virtualização é um conceito mais antigo. O termo Cloud Computing é um conceito relativamente recente, como a gente já comentou anteriormente. De qualquer forma, né, o que a gente tem que pensar aqui? Né? Se a gente analisar bem, a gente vai ver que a ideia, apesar de recente, ela não é necessariamente nova. Muitos serviços que a gente já tinha no passado, já usava, já são baseados em cloud. Então, a gente pode falar, por exemplo, de serviços de e-mail, como Gmail, Yahoo Mail, né? Discos virtuais na internet, hoje como o próprio Dropbox, né? São casos aí, né? Sites de armazenamento, sites de compartilhamento de fotos e vídeos, Flickr, YouTube, todos são exemplos de aplicações que, de certa forma, estão dentro dos conceitos de computação na nuvem. Então, note que todos esses serviços, eles não são executados no computador do usuário, mas ele pode acessar de qualquer lugar. Então, eu tenho condições de acessá-lo de qualquer local que eu tiver, independente da plataforma que eu estiver usando, do browser, né? Então, isso é uma situação interessante. Muitas vezes, sem a necessidade até de você instalar um aplicativo na máquina, ou até ter que pagar a licença de software para isso. Ou, no máximo, hoje você pagaria um valor periódico pelo uso do serviço, né, ou pela contratação de um recurso adicional, para você ter maior capacidade de armazenamento de dados ou de e-mails. Né? Isso é um exemplo comum. Então, aqui a gente mostra alguns casos, né, procurei separar aqui alguns nomes que são famosos no dia a dia e que já seguem o conceito de cloud há muito tempo, eles já seguem essa estrutura. Então, muitas vezes a gente acha que nós estamos bastante distantes, né, nós estamos bem distantes da nuvem, estamos distantes da cloud, e na verdade não estamos, né, então já usamos até algumas tecnologias. E aí o pessoal fala assim, mas a nuvem ela permitiria que eu fizesse uma conexão direta da minha máquina, e muitos desses não permitiriam, né? Bom, hoje em dia, boa parte deles a gente já tem. O Gmail você pode associar ele ao seu software de e-mail, lá que você estiver usando, Outlook, o que for. O Dropbox você já faz um link dele lá no seu ambiente, no desktop, no seu computador lá, e você sincroniza seus arquivos locais na rede, para você controlar. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, vejam que esses são poucos. Se eu estiver no meu smartphone, eu consigo ter acesso aos documentos do Dropbox, aos vídeos do YouTube, né? Eu consigo ver os meus e-mails do Gmail, independente do meu smartphone ser um Windows ou ser um Android, né? Ou qualquer outra ferramenta que você tenha, aí você pode fazer isso, num tablet. Então, esse é o conceito de nuvem. Uma das premissas da nuvem é isso, é você ter acesso à sua informação independente do lugar que você estiver, um acesso anywhere, né? Então você não tem essa limitação. Então a aplicação hoje que vai ser desenvolvida para a internet e que não tem essas características vão fazer com que você esteja extremamente limitado na hora de acessar esses recursos, na hora de executar. Então isso não faz parte do conceito de cloud. Junto com toda essa estrutura, né, de cloud, né, junto com toda essa estrutura de
de nuvem, né? Um outro conceito que vem crescendo rapidamente é o conceito conhecido como consumerização. Inclusive, esse aqui é um tópico que será abordado, pessoal, nos próximos webinars aí. Vocês depois podem ficar atentos aí às novidades, direto até pelo próprio site da Xvin, da Hi-IT, lá no Facebook, onde a gente vai estar publicando esses novos eventos. Né? Então, consumerização será um tópico abordado no próximo webinar. Mas o que é consumerização? O que isso tudo tem a ver hoje com cloud computing, né? Com tudo isso que a gente vem dizendo aqui? Nós estamos num momento, né, em que as pessoas cada vez mais estão se apropriando de smartphones, de tablets, e esse conceito, né, ele vem fazendo com que os gerentes de TIs, os técnicos, venham tendo um tanto quanto mais trabalho do que já tinham, né, na hora de gerenciar lá a rede. Por quê? Antigamente você limitava o usuário porque ele estava usando uma máquina que estava sob a sua jurisdição, então você botava um firewall, botava um controle de login, um usuário com privilégios reduzidos, e legal, você tinha condição de limitar o cara. Aí começa a surgir o quê? O cara vem para a empresa, loga na máquina dele que está extremamente limitada, tem os acessos limitados dele, mas a cada 25 minutos ele para, descansa 5, pega o tablet dele e vai para o Facebook, vai lá para o YouTube. Bom, mas aí não tem problema nenhum, está na máquina dele. Em tese, não. Se a gente não considerar a perda de produtividade, o risco dele querer bater uma foto lá da sala dele para mostrar o escritório dele para todo mundo na internet e, de repente, pegar um projeto, um desenho que as pessoas consigam ver depois na internet, é um vazamento de informação, uma perda de produtividade, uma série de coisas que nos preocupam. E o conceito de consumerização é isso, é o cara começar a usar o equipamento dele. Né? A gente fala muito, né, de um termo conhecido como BIOS, que é, na verdade, Bring Your Own Device, né? Ou simplesmente, um termo em português, traduzido como traga seu próprio dispositivo. Ou seja, as empresas começam agora a encontrar maneiras de fazer com que o usuário possa trazer o seu componente, o seu dispositivo, o seu tablet, o seu smartphone, e mesmo assim eu consiga gerenciá-los. Então, hoje, tecnologias de MDM, né, de gerenciamento de dispositivos móveis, né, permitem que você consiga controlar esses equipamentos. Você pode bloquear uma câmera, bloquear um Wi-Fi, bloquear qualquer estrutura de comunicação daquele equipamento enquanto ele estiver sob a jurisdição da sua empresa, enquanto ele estiver dentro da sua empresa. Então, isso é importante, né? E hoje a TI tem que ser capaz de adotar esse consumo onde for apropriado, né? E ao mesmo tempo, tentar reduzir os riscos para a empresa dos seus dados vazarem, né? Por que eu tenho que pensar em adotar isso hoje? Porque é uma tendência, as pessoas hoje todas estão se equipando com esses equipamentos. E querer jogar contra essa tendência, proibir que as pessoas entrem na empresa com isso, não seria um ponto interessante. Então, ao analisar e compreender seus usuários, né, vocês vão ver que além dos dispositivos que eles desejam utilizar, você pode ajudar a garantir, por exemplo, o consumo de forma controlada que traga benefício para a sua empresa e que esse benefício ele possa ser, inclusive, mensurado, né, você possa avaliar. Então, a adoção do consumo, ela permite que as empresas forneçam ganhos de produtividade, vantagem competitiva. Então, vamos olhar com maus olhos para a consumerização. Né? O consumo ele se torna uma grande oportunidade quando a estratégia de utilizar o dispositivo dos próprios usuários são feitas de forma controlada, assegurando que os ativos corporativos estejam seguros e estabelecendo novas funções para os funcionários capacitados e a TI como parceiro. Né? Então, a TI vai virar um parceiro desse funcionário, ela vai ajudar ele a executar suas tarefas. Hoje um vendedor ele vai para a rua, ele vai com o tablet dele, ele está aproveitando o tablet para uma série de coisas e vai fazer a venda também, vai conectar na cloud da empresa e vai despejar os pedidos. O seu próprio funcionário hoje, ele vai numa reunião, ele pode levar o smartphone dele, pode levar o tablet para apresentar um projeto. Então, são maneiras fáceis de acessar um e-mail, acessar um documento, um acesso remoto a um servidor para manutenção. Então, o conceito de consumerização ele é um conceito bastante interessante, um conceito bastante importante dentro do mercado para a gente poder explorar. E isso está diretamente ligado com o conceito de cloud, pessoal. Então, a recomendação sempre é que vocês procurem olhar para esse lado também. E o ideal é não olhar com maus olhos, e sim olhar como oportunidades de crescimento, oportunidades de aumentar a qualidade da empresa nesse sentido. Então, são pontos bastante interessantes. Outro ponto que nós já tínhamos até citado inicialmente aqui no início do nosso webinar é a questão da economia de energia e a economia de espaço físico. Então, são coisas que a cloud ela vai trazer para a gente também.
Então, dois pontos que estão diretamente ligados e que quando vocês começarem a estudar cloud, vocês vão estudar muito isso, né? A virtualização e a utilização de thin client. Virtualização, pessoal, é uma das técnicas hoje mais utilizadas dentro, né, da estrutura de cloud. Por quê? Porque através da virtualização eu consigo aproveitar o mesmo hardware para multitarefas. Então, hoje em dia, uma das grandes dificuldades de muitas empresas é que eles têm lá vários servidores de grande porte, que nem sempre são utilizados na sua capacidade máxima, mas que tiveram que ser comprados com essa capacidade pensando no crescimento futuro. Então, nesse caso, o que acontece? Aquele hardware fica lá. Se o meu consumo chegar ao nível esperado, beleza. Se ele não chegar, o hardware vai ser utilizado só 10% dele mesmo, ponto, né? O resto perdeu-se. Com a virtualização, você pode adquirir um equipamento, adquirir um servidor um pouco maior em capacidade, mas que te garanta, né, a condição de usá-lo para várias funcionalidades. Através da virtualização, você consegue então instalar vários servidores no mesmo hardware e aí compartilhar esse servidor com vários serviços, fornecer vários serviços simultaneamente. Então, a virtualização ela vai garantir, primeiro de tudo isso, o gerenciamento centralizado, as instalações costumam ser mais simplificadas, né? E aí, nesse caso, facilita tudo, a execução de backup, o suporte à manutenção. Claro que eu não posso deixar de considerar que um único servidor com todo o meu ambiente virtualizado vai gerar um alto risco para a minha empresa. Então, nesse caso, eu tenho que pensar em novas tecnologias também. Eu vou ter que pensar em replicação, criação de pontos de falha, e aí entra um cluster, um site de disaster recovery, dependendo da necessidade. Então, isso tudo é importante. Mas, de qualquer forma, junto com a virtualização, eu vou ter também a redução do número de máquinas na minha empresa, ou no meu provedor. E isso vai fazer também com que eu automaticamente reduza a quantidade de consumo de energia que eu tinha. Então, esse consumo que antes ele era grande, né? Você tinha várias máquinas, agora ele cai para uma estrutura menor. E isso vai fazer com que você já tenha indiretamente uma economia dentro da sua estrutura, que é uma das coisas que o cloud busca fazer. E o uso do thin client? Para quem não conhece, né, essa é uma tecnologia, na verdade, bastante antiga, inclusive, né, a gente já usa há muito tempo. Nos anos 80, o pessoal tinha o hábito de chamá-lo de terminal burro, né, mas aí com a evolução, com a melhoria dele, eles passaram a ser chamados por um nome mais bonitinho, né, um thin client. Então, na verdade, nada mais é do que uma máquina, mas uma máquina fina, uma máquina leve, uma máquina que não tem nenhuma estrutura. No geral, os thin clients são computadores que não possuem partes móveis, no geral não tem uma ventoinha na ponte, não precisa ter um cooler em cima do processador, não tem um HD. São computadores de configuração simples, mas uma solução ideal de baixo custo para quem tem operações convencionais do dia a dia, num escritório, numa loja, né? Então, esse thin client, ele vai ter o quê? No geral, ele vai ter apenas uma memória flash espetada lá na placa-mãe, na qual você vai instalar um software client, que você pode escolher aí, um cliente lá do Citrix MetaFrame, você pode, o ICA, né, você pode escolher um cliente do Microsoft Terminal Service lá, o RDP, ou qualquer outro cliente, um FTP, o que você achar mais interessante. E esse softwarezinho instalado na memória flash vai fazer que quando você ligue o thin client, ele faça uma conexão direta, né, faz uma conexão direta ao meu servidor e me permite o acesso a todas as informações. Então, eu vou estar navegando, eu vou ter um acesso remoto. Isso hoje, somado com tecnologias, como por exemplo a TPV, né, virtualização de aplicações, né, a gente consegue até mesmo virtualizar o sistema operacional que vai rodar nessa máquina. Então eu conseguiria rodar nela facilmente Windows 7, por exemplo, Windows 8 hoje já, né? E os meus usuários, eles teriam acesso normalmente aos recursos, teriam seus perfis funcionando naturalmente, e no logout esse perfil seria salvo num arquivo. Essa máquina virtual que está rodando lá no Hyper-V, onde você escolheu lá, ela vai reverter, volta ao estado original, e na próxima vez que o cara fizer o logout, ele vai acessar a máquina de novo íntegra funcional.
Quando a gente fala em pouco risco para a rede, a grande vantagem é que um thin client não tem nada que você vai usar para instalar ele, você não vai instalar software nenhum nele. Então, a possibilidade de você, por exemplo, ter um problema que te force a formatar uma máquina dessa, a possibilidade de você ter um problema de vírus, no thin client quase que nula, na verdade não tem nenhum risco no thin client. Você pode ter um problema no servidor, mas aí você vai se preocupar em proteger o servidor especificamente. No caso, como ele não tem peças móveis, né, ele acaba gerando também pouco calor. E isso vai fazer com que você tenha também um consumo menor, uma necessidade menor do uso do ar-condicionado. E o consumo de energia também é baixíssimo. Existem modelos de um thin client hoje no mercado aí que chegam a consumir menos que uma lâmpada. Uma lâmpada incandescente, em muitos casos, consome mais energia do que um thin client. Então, isso são algumas características interessantes que a gente tem. E consequentemente, né, com todas essas características do thin client, não ter software rodando nele para consumir, você não faz instalação, ele não vai ter um problema de superaquecimento, essas questões todas, o thin client também traz uma outra grande vantagem para o negócio da empresa, que é justamente a economia. Né? Você passa, por exemplo, você vai comprar uma máquina hoje, um computador desktop convencional, a perspectiva de vida dele no mercado é de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. Enquanto o thin client, a perspectiva dele chega aí a 7, 8 anos, dependendo do negócio de atuação da sua empresa, da área de atuação da sua empresa. Então, isso são características bastante interessantes que a gente consegue trabalhar. E o custo dele é extremamente baixo. Hoje um thin client ele custa, em média, 300, 450 reais, dependendo do modelo que você estiver comprando, que são modelos atuais, são modelos bastante poderosos. Então, isso são duas questões bastante interessantes que a gente consegue trabalhar quando se fala em economia de energia e espaço físico. Licenciamento, isso é uma outra grande preocupação das pessoas com relação ao licenciamento. Claro que muitas dessas questões elas vão estar relacionadas ao fabricante, a gente vai ter que negociar com o fabricante, né, pessoal? Não dá para dizer que isso vai ser uma questão generalizada. Mas, no geral, quando nós falamos em software, né, para cloud, né, esse software pode ser oferecido como um serviço, muitas vezes. E assim, o usuário ele não precisa adquirir a licença de uso para instalação, ou mesmo até comprar computadores ou servidores para executar isso. Então, dependendo do caso, hoje você tem como usar o software sem ter que adquirir nada, sem ter que instalar ele. Casos aí de Google Docs, Office 365, que para determinadas operações você não precisa nem ter o Office instalado na sua máquina, você vai acessar direto e vai usar o serviço apenas lá. Então, isso são coisas interessantes que a gente tem. Então, quer dizer, no geral, você não requer uma instalação, e aí o licenciamento, né, ele não é necessário, e você vai pagar pelo uso. O licenciamento, na verdade, está embutido nesse pague pelo uso, de acordo com a utilização, alguns por consumo, outros por quantidade de licenciamento, né? Mas então, o licenciamento, ele passa, né, a ter um controle melhor, isso pensando, claro, numa estrutura pública. Se você quiser fazer essa estrutura funcionar bem da sua empresa, você vai ter que adquirir os softwares. E aí, alguns casos, até que a gente tem tido aí, que a gente pode comentar, um cliente, por exemplo, implementou um servidor da empresa dele, já pensando em cloud, montou lá um Remote Desktop Service com um servidor Microsoft, e aí adquiriu o Office lá, para poder usar com as licenças todas, e ele vai usar isso no servidor. Ele teve que adquirir as licenças, o custo foi um pouco menor do que o licenciamento convencional. Ele comprou uma licença específica, uma modalidade específica, né, para acesso via terminal service, e aí ele consegue fazer com que os seus usuários remotos naveguem, acessem, abram o Office remotamente sem problema nenhum, usando o controle de licença que o terminal service oferece. E aí ele está limitado lá a quantidade de licenças que ele adquiriu. Mas isso é uma solução interessante que a gente possui. A Google também, lá com o Google Docs, oferece uma série de recursos similares aí nessa mesma linha. Hoje é um grande nome no mercado com relação a essa parte de aplicações, que também vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena conhecer. Falando em modelos, né, falando em modelos de trabalho, quando nós falamos em cloud, nós podemos aí fazer uma boa comparação, né, das estruturas que nós temos disponíveis. E basicamente hoje nós dividimos, né, os modelos de serviço de cloud em 5 tipos principais. Quais são esses modelos? Né? A gente pode falar hoje, por exemplo, de comunicação como um serviço, né?
Nesse caso, nós estamos falando do gerenciamento de hardware e software para entrega de serviço de VoIP, por exemplo, de mensagem instantânea, de conferência, até mesmo com esse modelo que nós estamos seguindo hoje aqui para o Webex, e soluções corporativas gerais. Então, o que acontece? Eu não precisaria hoje adquirir mais um servidor, instalar uma estrutura toda de conferência para poder fazer isso. Eu posso ir até um provedor, ter esse serviço contratado, pagar pelo consumo, pelo uso que eu tenho. Então, hoje eu faço lá um contrato, por exemplo, de 200 usuários conectados simultaneamente, um contrato de usuários mês, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de estrutura. E aí eu consigo fornecer o serviço da mesma forma que eu forneceria se eu tivesse ele internamente aqui na minha empresa. Um outro modelo de serviço também amarrado à cloud é o monitoração como um serviço. Não é comumente discutido como um tipo de recurso de monitoração da cloud, mas é um serviço que já existe há muito tempo, né? Então, a gente fala muito em utilizar essa estrutura, utilizar esse processo para poder fazer o gerenciamento de eventos, né, que você tenha num fornecedor, num cliente. Então, muitas empresas já fazem esse tipo de trabalho, né? Um cliente vai lá, solicita uma empresa que acompanhe, ele vai instalar alguns agentes na sua estrutura local, e aí ele vai monitorar isso remotamente. Se tiver uma queda de produtividade, alguma coisa, ele já toma uma ação ali. Então, ao invés de eu ter um servidor monitorando, né, sei lá, tem um System Center Operation Manager, um CACT, alguma ferramenta que faça isso para mim, eu vou contratar um serviço externo, esse cara vai estar conectado ao meu ambiente, vai estar, né, com alguns agentezinhos rodando no meu ambiente, e vai permitir que você consiga, né, de forma prática, né, ser monitorado, ou seja, você pode ser avisado, esse prestador de serviço já pode fazer uma conexão remota e até fazer algum tipo de alteração, executar algumas tarefas já para tentar minimizar o impacto dessa falha ou até corrigir essa falha. Nós temos também o software como um serviço, né? Esse aqui é justamente o que nós estávamos comentando no slide anterior, onde você tem uma estrutura, né? Basicamente o provedor externo ele vai fornecer o software utilizado pelo cliente por demanda. E isso vai ser acessado no geral via web através de computadores do cliente, ou equipamentos móveis, não importa, um tablet, o que você tiver. Você não vai ter que pagar a licença, você vai pagar pelo uso. Então isso aí pode sair, sei lá, $5 por uso, pode sair um valor X por mês, depende muito do software que você está utilizando e da quantidade de vezes que você pretende utilizar, isso está amarrado à quantidade de pessoas, uma série de questões estão envolvidas aí. Então, quando nós falamos, né, de estrutura aqui de utilização, então hoje o SaaS é um dos mais utilizados aí mesmo pela facilidade que as pessoas têm de obter os serviços, né? Eu não precisaria contratar um servidor no provedor, não precisaria fazer nada, eu simplesmente vou utilizar esse SaaS. Eu tenho também a plataforma como um serviço, né? A plataforma ela é muito conhecida, era muito conhecida anteriormente como hardware como serviço. Os provedores chamavam dessa forma, né? O HAAS, né? O Hardware as a Service. E hoje nós falamos de plataforma como um serviço. Mas basicamente o intuito é o mesmo, né? O consumidor ele não vai administrar ou controlar a infraestrutura de cloud. Ele vai ter o controle apenas sobre os aplicativos que estão implementados, né, e possivelmente as configurações de aplicativos que você está hospedando naquele ambiente. Então a empresa te oferece um servidor, te oferece uma interface fácil para você poder instalar o sistema e gerenciar, mas toda a infraestrutura, a parte física, fica por conta dessa empresa. Então você pode solicitar uma mudança de hardware, uma análise, por exemplo, de alguma falha de comunicação, né? Então você tem como fazer isso. Mas toda a estrutura física fica por conta do próprio provedor. E nós temos também a infraestrutura como um serviço, né? Então, nesse caso aqui, quando nós falamos da infraestrutura, nós temos aqui o caso da sua infra toda sendo adquirida, né? Então, você vai alugar o hardware, né? E você precisa de um provedor de serviço, e esse hardware, você vai usar ele como se fosse seu, como se estivesse dentro da sua empresa. Você vai lá, vai formatar, vai instalar, vai fazer toda a operação aqui dentro. Então, nesse caso, é uma maneira que você tem de não ter que gastar com hardware. Em alguns casos, eu posso juntar nesse pacote, inclusive, o licenciamento, tá? Mas o principal que eu estou adquirindo agora é o hardware para poder fazer o licenciamento. Aí eu vou ter hardware de grande capacidade. Se a gente comparar aqui tanto o PaaS quanto o IaaS, né, principalmente a plataforma nesse caso,
ela é muito comum para aquelas empresas que querem fazer testes de homologação. Então, tem uma empresa, por exemplo, que está desenvolvendo um software, e essa empresa ela quer testar o software, ela quer saber se o software vai funcionar, ela quer, de repente, desenvolver um sistema, então ela tem que instalar várias linguagens de programações para poder testar, né? Então, o que eu posso fazer? Ao invés de montar toda essa parafernália dentro da minha empresa, contratar licença de tudo quanto é linguagem de programação, Java, .NET e tudo mais, eu poderia contratar ou uma infraestrutura ou até hoje uma plataforma que seria até muito mais prático, porque eu já tenho todos os softwares. Então, nesse caso aqui, nós fechamos aí a parte de modelo de serviço e vamos falar um pouquinho também agora sobre a parte de Cloud Computing e a IT Green, né? Ou a Green IT, como vocês preferirem. Esse é um outro ponto que também está bastante vinculado com a parte de cloud, né? Quando nós falamos de cloud, a redução no consumo de energia, redução em ar-condicionado, esse é um fator importante, mas eu tenho também aqui junto aí a redução de consumo de recursos naturais. Então, tentar aproveitar o máximo possível, né, aquilo que já temos ali, né, o que a gente já pode usar, e tentar, né, degradar o mínimo possível a natureza. Isso é uma meta não só social, mas também tecnológica, né? Então, hoje, falar de tecnologia no geral, não só cloud computing, não falar de Green IT é algo extremamente impossível. Então, quando nós falamos aí de estrutura de Green, né, nós vamos falar em todas as tecnologias que são possíveis, né, para que a gente possa tentar aproveitar o máximo possível um ambiente sustentável. Então, entre essas tecnologias, né, eu diria que uma das mais famosas que a gente poderia citar, e claro, que é a energia eólica, né? Já é usada aí há muito tempo, já era usada, né? A gente já vê muito isso para a locomoção de barcos antigamente, na antiguidade, para o funcionamento de engrenagens de moinhos, né? Então, é uma solução limpa, né, de energia limpa, em que você consegue fazer transformação da sua energia apenas com a movimentação das pás lá do moinho, né, através do vento, né? O comum aí, só a única questão específica, né, que às vezes o pessoal ainda tem crise com relação a isso, alguns países ainda têm crise com relação ao uso da energia eólica, é justamente o tamanho, né, dessas hélices, de um modelo que para muitos ainda polui visualmente o ambiente, né, existe uma crise ainda com relação a isso, né. Mas de qualquer forma seria uma solução. Agora, a gente pode citar outros modelos também, né? A eólica é uma das mais conhecidas hoje, mais tratada, mas nós temos várias outras fontes, né, de energias limpas que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, hoje, né, quando nós falamos de geração de energia limpa, uma opção, por exemplo, que a gente pode citar é a energia das marés, né? Então, nesse caso, hoje, a energia das marés é pouco conhecida, né? E pouco aproveitada, inclusive, né, por a gente não ter muitas tecnologias para exploração comercial. Mas é uma solução hoje que é funcional, né? A gente pode classificar, tem 3 maneiras de gerar energia a partir das marés, especificamente. Então, aqui a gente pode falar hoje, né, fala-se, por exemplo, na construção de diques, né, que envolve uma praia, por exemplo, com uma maré tem a característica de subir, né, rapidamente, baixar rapidamente. Então, uma maré alta, né, a água ela vai entrar nesse dique e quando ela baixar, ela vai sair movimentando, no caso, como se fosse uma barragem, né, ela vai funcionar como uma barragem. Só para isso, né, segundo estudos técnicos, seria necessário pelo menos um aumento no nível aí da maré de pelo menos 5,5 metros. E teria que haver também, né, uma corrente forte naquela região. Então não é qualquer praia que a gente conseguiria ter esse tipo de característica, né? Então, talvez o surfista tenha um caminho infeliz, né, se começar a implementar um monte desse modelo de controle de energia. Existe uma outra tecnologia também possível para as marés hoje, né, que é o movimento da subida e descida da onda, né, para você ter potência, no caso, no embolo, né, um mecanismo que vai ficar movendo para cima e para baixo, e isso vai fazer com que exista, né, uma movimentação de uma bobina que vai gerar, né, a fazer o gerador funcionar, e isso vai transformar em energia. E ainda tem também uma outra possibilidade que o pessoal comenta, né, que a gente consegue estudar com o tal de Green IT, que é também a diferença das temperaturas, da superfície e do fundo do oceano. E isso é possível também conseguir fazer com que se gire uma turbina, né,
que vai acionar um gerador. Então, quanto mais fundo fica o mar, mais fria a água fica, né? Então, a única exigência é que a diferença tem que ser de pelo menos 38 graus aí, né? Para a gente conseguir fazer um resultado desejado. Então, é uma solução mais complicada. Uma vantagem, né, específica do uso desse tipo de energia é justamente a questão da abundância de fonte, né, e capacidade de abastecer milhares de cidades costeiras aí, né? A grande desvantagem no caso aí é a questão da mudança no nível das marés, né, o que vai gerar uma produção inconstante, né? Então a gente teria uma dificuldade com relação a isso. Uma outra maneira também que a gente tem hoje de trabalhar com isso, de energia limpa, né, é o biogás, né? Estamos falando de energia limpa, ela é gerada pela transformação dos excrementos de animais e de lixos orgânicos. A matéria-prima, ela vai fermentar por bactéria no biodigestor, vai gerar um gás, né, e o adubo, né? Então, quer dizer, você vai ter uma forma de energia importante para o meio ambiente, pois no final das contas o lixo orgânico ele vai gerar fertilizante e vai gerar o gás também, para você poder fazer a criação de energia, né? Então, os produtores eles podem produzir e comercializar, inclusive, esse tipo de gás. Mas, no caso especificamente ainda, a gente pode se deparar com algumas questões políticas também, algumas dificuldades com relação a isso. A gente pode citar também o biocombustível, né, como uma outra forma de geração de energia, né, isso a partir de produtos agrícolas, né, como semente de mamona, cana-de-açúcar, caças, galhos, folhas de árvore, né. Esse é um produto que já se fala muito, mesmo aqui no Brasil a gente já fala bastante, né, nesse tipo de combustível, já vem testando, né. Esses produtos eles passam por um processo físico-químico, né, que vai gerar o etanol e o biodiesel, por exemplo. É uma solução interessante, mas que ainda impacta também algumas questões políticas a serem vistas. E a gente pode ainda falar também, em último lugar, numa forma de energia limpa, isso de falar da energia solar. Hoje em dia a gente tem uma série, né, de opções, né, apesar do preço um pouco elevado, né, a gente pode falar na produção de energia solar, né, através da utilização de células fotovoltaicas, né. Essas células, né, elas são feitas de semicondutores. Então, quando a luz do sol ela atinge essas células, os elétrons do semicondutor são excitados e começam a correr livremente nos circuitos formados e aí a corrente elétrica é gerada. Hoje, os maiores produtores de energia solar é o Japão e os Estados Unidos, né? Então, essa energia ela exige uma estrutura cara para a sua produção e o Brasil acaba utilizando ela em baixa escala ainda, né? Não é uma utilização muito comum, mas é uma utilização interessante. Enfim, são diversas as formas de se obter energia sem causar transtornos ao meio ambiente. Tá? Então, de repente, fazer um melhor uso desses tipos de energia é, sem dúvida, um grande passo no caminho para o desenvolvimento sustentável também, discutido mais em Green IT. Mas que é interessante avaliar aqui, porque isso são as crises também que muitas empresas têm tido, né, na hora de montar os seus data centers para a cloud. Então, diversas empresas aí de grande porte, que já estão com seus data centers funcionando, estão tendo uma certa dificuldade, né? Continuam usando energia suja, né? Para poder executar toda essa operação. Então, isso também é um dos princípios de cloud, né? A utilização de energia limpa. Então, é importante destacar essas questões também. Bem, então, isso aqui, pessoal, é importante só aqui para fechar essa questão, é lembrar assim, né? Muita gente fala assim, pô, mas a gente tem um curso de Green IT, e em Cloud fala-se de Green IT também, a gente destaca bastante isso, mas isso que a gente colocou aqui, né, esses pontos, são apenas pontinhas do iceberg. O que a gente sempre recomenda é que vocês busquem mais informações sobre Green IT, que vocês procurem conhecer, porque isso é uma outra tendência muito forte no mercado também. Então, junto com Cloud, com consumerização, né, com toda essa estratégia que a gente tem hoje, Green IT é fundamental, as empresas estão sendo meio que forçadas a buscar soluções sustentáveis. Então, conhecer essas medidas, conhecer as tecnologias disponíveis, saber como fazer a sua empresa se transformar, né, num ambiente sustentável, isso é muito importante. Quando você pensa em implementar cloud, você vai ter que somar tudo isso com essa estrutura que você está trabalhando aqui. Bom... E aí, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre a parte de certificações, né, a gente dá apenas uma pincelada aqui no conteúdo, né, não temos muito tempo para trabalhar, mas nós temos hoje, né, um curso de cloud, né, que fala bastante sobre
esses conceitos, vai abordar com mais profundidade tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Esse é um curso relativamente novo para nós aqui na América do Sul. Ele foi criado, foi lançado oficialmente no início do ano, né, pela RAI aqui na América do Sul, e o foco dele é justamente esse, de tratar de todos esses assuntos que nós discutimos rapidamente aqui, como o princípio da computação em nuvem, a utilização da nuvem, né? Então, nosso propósito no curso desse é justamente trabalhar com profundidade esses elementos que nós falamos especialmente, identificar os principais elementos de cloud, descrever os prós e contras de cloud computing, entender o caso de negócio, né, para utilizar a cloud computing. Então, escrever tudo isso, identificar, né? Então, esse é um foco interessante. Esse é um curso relativamente rápido, é um curso de 16 horas de duração, né? Ele pode ser feito em 2 dias ou em 4 noites. E o foco dele é um foco misto, né? Ele vai nos preparar, claro, para o exame. Então, a ideia é preparar o candidato para poder prestar o exame de cloud, né? Que é uma certificação hoje bastante importante, que vem crescendo no mercado também, né? Já é, para nós aqui, a segunda certificação mais importante, inclusive. E também para fazer com que o candidato tenha uma visão, né, sobre a estrutura de cloud, como implementar, quais são as preocupações, né, a questão de gestão, como gerenciar toda essa parte de estrutura, né, tecnologia em si. Então, o foco principal é esse. Então, nós falamos um curso bastante interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia, né? Conhecer e gerenciar, né? Esse é um foco importante. Para quem se interessa, né, vai se interessar em fazer o exame, né? Hoje o exame de cloud já está traduzido, ele já tem a opção em português. Ele é um exame muito parecido com o exame do ITIL, né? Com o exame do ITIL Foundation, né? Nós temos também 40 questões. O candidato tem que acertar 26 questões, são 65%, né, de acerto. E são questões de múltipla escolha. Essa prova, né, para se preparar para a prova hoje, o conteúdo necessário dela está todo no curso de Cloud Computing Foundation, né? O material do curso está todo preparado, né, para essa prova. Então, todo o conteúdo tratado na prova será abordado no curso também. Então, hoje, facilmente, com um curso de 16 horas, vocês seriam capazes de fazer uma prova de cloud e serem aprovados nessa prova. Então, vale a pena verificar um pouquinho esse conteúdo, dar uma olhadinha nessa questão aqui. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. A gente está aqui no limite, temos um tempinho ainda, né? Então, eu só vou fechar aqui algumas questões, e aí a gente chega aqui para algumas perguntas e respostas também, vamos ver se a gente consegue fazer um bate-bola rapidinho. Só para fechar a questão de treinamento aqui, para quem tiver interesse depois, hoje o treinamento e o exame de certificação ele pode ser feito, né, diretamente para pessoas físicas, né, para quem quiser contratar como pessoa física, direto na Green Treinamento. Então vocês podem acessar o site depois e pegar mais informação. Quem quiser fazer o curso como jurídico, né, ou até mesmo já na versão e-learning, que deve ser lançada agora até a segunda quinzena de agosto, vocês podem acessar o site da Hyatt Consulting, né, onde vocês vão ter mais informações também sobre a metodologia que vocês vão usar, como adquirir o curso, né, como contratar. O e-learning, só frisando, ele vai estar disponível no final de agosto, na segunda quinzena de agosto, ok? Bem, aqui a gente, antes da gente finalizar então, temos um tempo ainda aí, então vamos ver se a gente abre agora para perguntas e respostas. Eu estou aqui com o Marcos também, a gente vai estar avaliando aqui. Então vamos ver como é que está a coisa aqui, pessoal. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vem uma pergunta aqui, né, sobre a questão da infraestrutura, né? A infraestrutura de internet do Brasil, ela está muito longe do ideal em comparação aos países, né? Até que ponto que essa realidade pode te atrapalhar na adesão dessas tecnologias pelas empresas? Olha, eu diria que, assim, de fato, se a gente comparar hoje a tecnologia que nós temos de internet aqui do Brasil com as tecnologias lá de fora, a gente está ainda longe de alcançar o ideal. Mas eu posso garantir que a tecnologia que nós
temos hoje, ela já é suficiente para o mercado de cloud. Eu já teria condições de atuar nesse mercado de cloud sem problema nenhum. Tá? Já é possível hoje com os links que nós temos. Então, o importante só é ter um cuidado aí de fazer um contrato hoje com uma empresa que tenha confiabilidade no link, né? Evitar uma empresa que toda hora se perca, o link caia toda hora. Mas hoje as nossas empresas mais importantes do mercado aí, com links dedicados, funcionam bem, o que a gente precisa. Vamos ver outra questão aqui. Uma virtualização, né, deixamos de falar de itens de configuração físico. Como se realiza, nesse caso, o gerenciamento de configuração e integridade lá no banco de dados de gerenciamento de configuração? Olha, na verdade, você deixa de ter o físico, mas continua tendo o virtual. Então, o que muda um pouco é que em muitos dos seus itens de configuração agora vão ser recursos virtuais. Então, vai ter o seu site, vai ser o seu sistema, mas você, na verdade, você só muda um pouquinho o foco dos seus itens de configuração, mas eles continuam existindo, tá? Então a gente continua tendo isso, que fique claro. Só que muda, você não vai ter só o seu servidor. Mesmo se você tiver uma cloud interna, uma cloud privada, o seu servidor, no caso lá de cloud, ele continua sendo um ativo fixo, né? Físico lá, um IC físico, mas você vai tratar também como item de configuração as suas máquinas virtuais, então isso é importante também. Tem mais uma aqui do Gustavo, né? Gustavo Sartori perguntou aqui, com relação às questões de segurança da informação, como elas são abordadas nos cursos e também no exame de certificação? Gustavo, aqui a gente vai tratar superficialmente, né? A parte mesmo de gestão de segurança vai ficar para os cursos de ISO 27000, né? Essa ali, 27002. Aqui em Cloud a gente vai tratar sim, vai discutir um pouco sobre algumas leis existentes, a questão de privacidade de acesso, vamos falar de IPA, né, para a parte de saúde, né, mas a profundidade dessa informação será feita mesmo nos cursos de gerenciamento de segurança da informação, tá? A pergunta aqui também do Marcos, só existe a certificação de Cloud Foundation? Neste momento, sim, tá? Existem projetos aí, eu acredito que para o ano que vem, da gente ter uma evolução na certificação e surgirem até novos cursos avançados, novidades no curso mesmo, no curso de Cloud Foundation, mas nesse momento só Foundation. A recomendação que eu faço é que vocês fiquem depois aí atentos aos blogs, né, participando lá da Riot, do Facebook, né, para estar acompanhando isso, mas por enquanto só o Foundation mesmo. A pergunta do Márcio Chaves. Eu tenho que ter alguma vivência em plataformas, né, para trabalhar tipo VM, Hyper-V, para poder fazer o curso? Márcio, não obrigatoriamente, mas interessante se você conhecer um pouquinho conceitualmente, até para saber do que a gente está falando em alguns momentos. O curso, ele é voltado para conceitos de cloud e gestão. Então, claro que a gente vai falar um pouquinho sobre a virtualização, então vamos discutir um pouquinho de diferenças entre os ambientes, mas o foco principal é justamente a parte de gestão, tá? Então, o que eu recomendo é que você dê uma lida, pelo menos, sobre Hyper-V, sobre VMware, para se antenar, mas você não tem que conhecê-los para poder fazer o curso, isso não é necessário. O Elton de Oliveira está perguntando também, né, poderia dizer se existe alguma iniciativa dos criadores da tecnologia de cloud em relação à legislação? E no Brasil, temos algum guia de referência com relação à cloud? CMMI, COBIT, White, tem algo previsto nesse sentido, né? Regras, normas, padrões? Bom, Elton, vamos lá, vamos tentar dividir aqui. Com relação aos criadores, nada específico, eles vão desenvolvendo as tecnologias, tá? E aí os países vão implementando isso. Então, isso é a questão de leis, elas estão amarradas a países. O Brasil, infelizmente, está um pouco atrasado com relação a isso, né? Nós já sabemos disso. Mas a gente tem uma série de projetos de leis aí no Congresso para serem aprovados já para começar essa parte, né, de tecnologia, mas acredito que não seja para curto prazo. Alguns projetos, inclusive, são previstos, né, para começarem já a serem votados e algumas perspectivas para janeiro, mas pouca coisa. Com relação aos frameworks, eles estão pouco a pouco se adaptando. Tá? O COBIT já está com a versão 5 saindo aí, né? Então já tem muita coisa adequada para cloud. O White já fala muito nessa estrutura, as boas práticas já consideram cloud
cloud também. Tá? Então, no geral, os frameworks eles estão pouco a pouco se adaptando sim. Então, logo mais, mesmo quem tem, por exemplo, algumas certificações aí de gestão, dependendo dela, vai ter que se atualizar, né? Fazer um upgrade de cloud, né? Fazer um upgrade dependendo do que tiver do IT, vai ter que se atualizar. O Marcelo Sato está perguntando aqui sobre se poderia mandar uma apresentação por e-mail para ele. Marcelo, na verdade, depois isso será transmitido, vai ser enviado para todo mundo que participou do webinar, tá? Então, todo mundo que participou vai receber um link depois para poder baixar. Isso vai estar disponível também depois de um tempo, acho que no site da própria Hayati, essa gravação, vocês vão conseguir assistir de novo, tá? Olha aqui, o Elton também está perguntando aqui, o Elton está perguntando aqui em torno de quanto custa um Team Client, né? Poderia dizer o que observar, né? Quais características principais, né? Então, nesse caso, assim, olha, o preço médio de um Team Client está em torno aí, a última vez que eu vi agora, de 450, 500 reais, é um custo até baixo, tá? Hoje as características são as mesmas de um computador convencional, só que lembre-se que ele vai ter o quê? É só pensando em placa-mãe, processador e memória, não tem o que a preocupação com relação ao HD, essas coisas não tem mesmo. E o Thin Client não precisa também, né, ter muita memória, considerando que boa parte da operação, 90%, vai rodar no servidor. Então hoje aí é uma configuração quase que padrão do Thin Client, a gente não vai ter muita preocupação com relação a isso. Tá? Deixa eu pegar aqui outras questões aqui. Só assim, a gente talvez não consiga responder todas, mas depois que a gente conseguir responder depois, pode mandar um e-mail para o contato@Hayati Consulting que a gente consegue fazer isso lá, tá? Então, vamos pegar mais uma aqui. Eu não sei como é que está o tempo, é o que depois vai controlando a gente aí, Elke. Mas a pergunta aqui, ó, do Marcílio, aqui, ó. Como o mercado enxerga o fato dos profissionais de TI procurarem conhecimentos, certificações voltados para a gestão sem ter conhecimento técnico em tecnologia e em gestão? Marcílio, na verdade, assim, a área de TI, em particular, ela tem uma característica diferente das outras áreas, né? Em que, normalmente, o técnico ele acaba começando um pouco o inverso de qualquer outro ambiente. Ele acaba começando com um conhecimento técnico, ele vai especializar tecnicamente, e depois disso ele acaba sendo necessário, né, acaba sendo solicitado a conhecer um pouco de gestão, mas não que ele vai exatamente só ser um diretor de empresa, um grande diretor, mas ele vai ter que aprender a gerenciar o serviço dele também. Então, hoje, as empresas têm visto isso com bons olhos, e muitas empresas, inclusive, colocam na solicitação da vaga que ele tenha isso, inclusive, que ele tenha essas certificações, e não são necessárias formações universitárias. Eu não estou desvalorizando uma formação universitária, uma pós-graduação, mas o que eu quero deixar claro é que para algumas tarefas, principalmente numa linha técnica, para uma gestão de TI apenas, é muito importante que o técnico tenha essa visão de processos, de controles, né? Então isso que é importante, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, está na tela de vocês já, para quem vai querer receber o certificado de participação, vocês podem encaminhar um e-mail aí para suporte br@exim.com, tá? Eles enviarão para vocês um certificado de participação aí. Tá? No assunto é só colocar certificado de participação e o nome da palestra que vocês participaram aí. Tá? No corto e-mail, sem informar o nome completo. Dentro do canal do YouTube da Hayati, os vídeos estão disponibilizados também. Olha só, estou tendo uma outra informação importante aqui também, aqui dentro do cadastro da própria Hayati no YouTube, os vídeos vão ser disponibilizados também, todos os vídeos estão sendo disponibilizados lá, tá? Então vocês vão conseguir acessar também. Eu imagino que em quanto tempo, mais ou menos? No máximo em uma semana vocês vão conseguir assistir esses vídeos lá também. Ok? Bom, acredito que seja isso aí. Para quem quiser depois mais informações, né? Vocês podem pegar também no site da Hayati, meu blog, rogeriomolina.com.br. Vocês podem pegar algumas informações lá e vou disponibilizando junto com a Hayati e o pessoal da Exim também. Ok? E a gente agradece também aí o apoio da TI especialista, né? Toda estrutura, vocês conseguem acessar bastante coisa por lá também. Gente, eu agradeço a participação de vocês, a presença. Eu estou passando para a Elke aqui agora para a gente poder finalizar, né? Já estamos em cima da hora aí. Elke, com você.